Olá, tudo bem? Sou o professor Irã Parente, este é o canal Operando Conhecimento e vamos iniciar agora a segunda parte da web-aula sobre o histograma. Vamos analisar agora um segundo modelo para construção do histograma. O que vai variar, principalmente, é a determinação do número de classes, a forma de determinação do número de classes. Então, inicialmente, organizamos os dados em ordem crescente. Então, vejam que na tabela, na parte superior direita do slide, os dados foram organizados de forma crescente. Depois, escolhemos o número de blocos, o número de classes. Estabelecemos os limites de cada classe, o menor e o maior valor de cada classe. Alocamos os valores nos blocos, nas classes apropriados e criamos a tabela. Então, vamos seguir com o modelo do Duane e do Seward. Segundo esses autores, espera-se que o número de blocos, K, ou número de classes, seja muito menor que o tamanho da amostra. Se usarmos muitas classes, algumas provavelmente vão conter poucos dados. E se usarmos poucas classes, provavelmente os valores vão ficar amontoados dentro destas poucas classes. Então, aplicando a regra de Sturges ao exemplo, a tabela do slide anterior, nós temos 44 dados, o menor dado 7 e o maior 59. Aplicando a regra para o n igual a 44, nós chegamos a 6,42 como valor do K. E aí nós vamos arredondar para 6, para o inteiro 6. Vamos agora calcular o comprimento do bloco. O comprimento vai ser dado pela amplitude da distribuição, maior valor 59, menor valor 7, então amplitude 59 menos 7 é igual a 52, dividido pelo número de classes que calculamos no slide anterior como 6. Então 52 dividido por 6, 8,7. Então nós temos 44 dados, o menor dado é 7, o maior é 59. Então, vamos arredondar para 10, o comprimento de cada bloco, de cada classe, e vamos começar o primeiro bloco, a primeira classe, a partir do 0. Temos ainda uma simulação. Se variarmos o valor do K, o valor do número de blocos ou número de classes, qual o efeito sobre o histograma? Nós utilizamos o K igual a 6, Nós calculamos o número de classes igual a 6. Então, temos aqui nos gráficos, se utilizássemos o K igual a 8 e se usássemos o K igual a 9, ou seja, 8 classes ou 9 classes, qual o impacto sobre o histograma? Então, observem, na faixa central do slide, nós, nesse caso, utilizamos o K igual a 6. E aí, o 52 dividido por 6 deu 8,7. Nós usamos 6 classes com o comprimento de cada classe de 10. O primeiro foi de 0 a 10, o segundo de 10 a 20, e assim até a última classe. Se tivéssemos utilizado um K igual a 8, 52 por 8, nós chegaríamos a um valor de 6,5, e aí nós teríamos um bloco com o comprimento, cada bloco com o comprimento de 8. Então, nós teríamos aí 8 classes com um comprimento de 8, ou seja, a primeira classe maior ou igual a 0 e menor que 8, a segunda classe maior ou igual a 8, menor que 16, e assim sucessivamente até a última classe, maior ou igual a 56 e menor que 54. Podemos simular também com 9 classes, com K igual a 9. Dividindo 52 por 9, chegaríamos a 5,8. Poderíamos aproximar para 6, o intervalo, o comprimento de cada bloco igual a 6. E aí nós teríamos 9 blocos com o comprimento de 6. E aí poderíamos começar o primeiro bloco a partir do próprio número 6. O menor valor, lembrar, é igual a 7. E aí ficaríamos com a primeira classe, os valores maiores ou iguais a 6 e menores
do que 12, a segunda, os maiores ou igual a 12, menores que 18, e assim sucessivamente até a última classe, com os valores maiores ou iguais a 54 e menores que 60. Observem nos gráficos abaixo, né, da tabela dos limites dos blocos, as três situações. No bloco, no histograma à esquerda, utilizando as 6 classes com comprimento de cada bloco ou de cada classe igual a 10. O mesmo caso, utilizando 8 classes com o comprimento de cada classe igual a 8. E o último caso, nós utilizamos 9 classes, com cada classe com o comprimento de 6. Então, percebam que há uma diferença no perfil do histograma, dependendo do número de classes que nós utilizamos. Por isso, a importância de adotarmos um método específico e utilizarmos, sempre que possível, o mesmo método. Então, se eu, antes de fazer a intervenção no processo, eu faço um histograma para analisar o perfil desse processo, faço uma intervenção de melhoria e, posteriormente, coleto dados para montar um novo histograma para fazer a comparação, né, eu tenho de utilizar o mesmo método. Senão, eu poderei chegar a diferentes perfis em função da diferença do método que eu utilizei. Vamos agora a um terceiro método para determinação do número de classes, utilizando agora o Moreira. Então, segundo Moreira, devemos determinar quantas classes serão usadas e também a sua amplitude. Mas como não há uma solução única para esse problema, algumas regras empíricas são sugeridas para serem utilizadas. Então, primeira regra, as classes têm de conter todos os dados, né? Então, é lógico. As classes que eu vou utilizar têm de ter um intervalo suficiente para conter todos os dados da amostra. Segunda regra, cada valor da grandeza só pode pertencer a uma única classe. Por isso que nós fazemos aquela distribuição com o menor valor da classe, né, um intervalo fechado, contendo o menor valor, e o maior valor da classe como intervalo aberto, ele não contém o maior valor. O maior valor de uma classe, né, ele é aberto, mas ele vai ser igual ao menor valor da classe seguinte, só que no intervalo fechado. A terceira regra, tanto quanto possível, os intervalos de classe devem ter a mesma amplitude. Então, as classes elas não devem ter amplitudes diferentes, senão a gente vai ter uma distorção, a gente pode ter uma distorção do histograma. E a quarta e última regra, sugerida pelo Moreira, é que a gente deve tentar fazer com que o número de classes seja maior ou igual a 6, quer dizer, o menor valor ser 6, e menor ou igual a 15. E ainda utilizando a regra da raiz quadrada. Então, não utilizar menos de 6 classes, nem mais de 15 classes. Menos de 6 classes, nós teremos uma representação muito pobre do processo. E mais de 15 classes também são regras empíricas, né? Nós podemos diluir muitos dados com um número grande de classes. E a regra da raiz quadrada, ela diz que o número de classes deve ser próximo à raiz quadrada do número de observações, ou seja, a raiz quadrada de n. Então, na prática, utilizar o número de classes igual à raiz quadrada do número de dados, né, coletados, do número de dados da amostra, mas esse número deve estar entre 6 e 15, não deve ser menor que 6, nem maior que 15. Vamos a uma aplicação prática. Então, nós temos aqui um exercício, né, do Moreira, nós temos essa distribuição de frequência, que equivale aos tempos de paradas de um determinado equipamento, o tempo de parada está na unidade minutos. Vamos utilizar a regra da raiz quadrada para determinar o número de classes. Como nós temos 98 dados, a raiz de 98, 9,899, tanto podemos usar 10 como 9 classes. Neste caso, vamos usar 9 classes contendo 10
um intervalo, né, de 10, a amplitude de cada classe igual a 10. E aí nós vamos na primeira classe de 0 a 9, nesse caso, são dados inteiros, né? Então não precisamos fazer intervalo aberto, intervalo fechado, por não ser uma distribuição contínua, né? São apenas dados inteiros. Então podemos fazer a primeira classe de 0 a 9, nós temos uma frequência igual a 3, de 10 a 19, 14, de 20 a 29, uma frequência absoluta de 29, e assim seguimos até a última classe, entre 80 e 89, com a frequência absoluta de 2. E aí desenhamos o nosso histograma. Então, percebemos aí o perfil do processo. Então, podemos concluir, observando o histograma, que a maior frequência de paradas ocorre com o tempo entre 20 e 29 minutos. Então, são paradas entre 20 e 29 minutos. E à medida que eu me afasto dessa classe, que tem a maior frequência absoluta, essas ocorrências elas vão reduzindo, né? A maior parada, o maior tempo de parada de máquina, ele se localiza na classe entre 80 e 89 minutos, ou seja, dessa amostra que foi coletada, não tivemos nenhum caso de paradas de máquina com mais de 89 minutos. Se você conhece um outro modelo para determinação do número de classes de um histograma, nos encaminhe nos comentários desta webaula. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva neste canal e nos encaminhe sugestões de temas para tratarmos nas próximas playlists.